Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, a Sociedade do Abismo, e quero falar sobre o filme Janela Indiscreta, sobre a perspectiva de um escritor. Eu quero falar o que eu acho que funciona nesse filme e o que não funciona nesse filme, e como que eu acredito que a gente pode criar uma coisa interessante, como eu, como escritor, posso criar algo interessante me inspirando nesse filme, e como você também, se você tem gostado de contar a história, pode também se inspirar para criar alguma coisa em cima dele. Então, em parte é minha opinião, minha crítica sobre esse filme, e em parte é também uma dica de escrita aqui para quem gosta de também contar a história. Então, vê o vídeo até o final, que se você gostar dele, você pode clicar no like, no joinha aqui embaixo, pode compartilhar nas redes sociais e pode se inscrever se você achar que esse conteúdo merece sua atenção, tá bom? Então, logo de cara, o que eu acho que esse filme tem de muito diferente da maioria que eu já vi, é algo assim que eu acho que é bem específico desse filme, não acho que é um filme mais antigo, né? Mas é o fato dele ter uma tensão crescente e constante. A maioria dos filmes tem a questão de ficar tenso e suave, tenso e suave, isso em qualquer gênero. Por exemplo, Guerra Civil. Não, desculpa. Ultimato da Marvel. Eu não sei porque eu falei Guerra Civil. Enfim, no Ultimato da Marvel, tem cenas muito tensas e cenas que você ri, que você se diverte. Tem cena que você tem esperança de que tudo dá certo e tem cena que tudo dá errado na frente dos seus olhos. O que o Ultimato fez de certo no filme é ter esse ritmo frenético. O Janela Discreta, por outro lado, ele começa assim, de boa, né? Você conhece o personagem principal, ele é, se não me engano, um fotógrafo, né? Um jornalista, que tá com a perna quebrada, então ele tá em casa o dia inteiro enquanto se recupera. Então ele passa a ficar observando ali a vizinhança no telescópio dele e começa a perceber algumas coisas estranhas que estão rolando. Então, mas o filme ele não vai aliviando você ao longo da história. Ele começa muito tranquilo e ele vai ficando estranho. Aí vai ficando tenso, vai ficando também punk, né? Então essa tensão crescente é um diferencial muito bacana do filme e é algo que eu acho que pode ser usado numa história. Eu e o Bernardo não escreveria um livro inteiro com essa abordagem, tá? Eu tô escrevendo agora um livro de horror psicológico. Tem uma serra muito louca, tá vendo? Serra. Ela não tá aqui, eu dei play no vídeo com essa ter obra. Impressionante. Eu não escreveria um livro inteiro com essa abordagem, como é um filme inteiro com essa abordagem. E no meu livro de horror psicológico eu vou usar, vou dar um ritmo de tensão e suavidade, né? É porque geralmente os filmes principalmente filmes de terror e de comédia, eles têm isso, de ou ser engraçado ou ser assustador, e aí te distrai outra coisa. Os filmes americanos tendem a usar, nesse caso, pornografia. Usam um peito de fora, usam uma cena de sexo, né? Usam uma cena assim, mais quente, que é para entreter o público. Então você pode ver que muito filme de comédia americano e muito filme de terror americano usa isso, né? Ou piada, ou tensão e sexo. E vai dosando os dois, né? Ritmando os dois. Enfim, esse livro não tem nada de sexo nessa história, mas vai ter, assim, momentos muito tensos e momentos suaves. Mas eu acredito que para um conto ou um capítulo de um livro ter, assim, uma narrativa, pensando numa narrativa, assim, mais concisa, sabe? A ideia de uma tensão crescente eu acho muito boa. Já tenho plano já para escrever um conto nesse ritmo. Até mesmo falando no Janela Discreta, mas dentro do Abismo, que é meu livro, minha saga de livros medievais. O segundo ponto da Janela Discreta, que eu acho que é muito bacana, é a questão do conto ser todo em um único ambiente. O conto, né? O livro é todo em um único ambiente. Isso é proposital para dar uma sensação de claustrofobia no público, sabe? E isso acaba aumentando, atenuando a tensão do espectador e da história, porque você fica preso naquele ambiente. Então você é tão impotente quanto aquele protagonista, e assim como o público só consegue assistir, né, o filme, aquele cara também está impossibilitado de agir em cima do mistério que ele está vendo se desenrolar por causa da perna dele quebrada. Então isso combina muito. Ele está preso no apartamento e a história também se prende no apartamento. Isso é uma sacada genial
A gente vê muito isso em séries de televisão, quando tem um episódio que é todo em um único ambiente. Em séries de televisão, eles chamam de episódio na garrafa, que é um trocadilho, né, com o barco na garrafa. Né? Isso surgiu, se não me engano, no Star Trek, que literalmente eles ficavam na nave espacial. Né? Então eles brincam que os episódios, que por qualquer motivo que fosse, eram limitados à nave, né, do Star Trek, a Enterprise, eles diziam que era ship in the bottle, né, que é a nave, em inglês starship ou ship, né, para eles eles usam como sinônimo entre nave e navio, né, no caso, mas enfim. Então é literalmente o naviozinho, né, a embarcação deles na garrafa. Então o Jarra Discreta usa essa ideia, né, de ficar preso na garrafa o filme inteiro. E de novo, isso é uma ideia que eu acho que para um livro seria difícil. Um caso que tem é o livro do Stephen King, que eu não vou lembrar agora o título do Jogo Perigoso? Eu não vou lembrar agora o título do filme, porque eu não tinha pensado nele enquanto eu estava fazendo esse vídeo. Mas tem um livro e um filme do Stephen King em que a mulher está presa algemada na cama com o marido dela infarta e morre. Né? E ela fica o livro e filme inteiro preso, né? Tem outro livro também do Stephen King, que também é um escritor que é preso por uma enfermeira. Tem uma coisa louca assim também, que eu nem lembro assim o título também. Mas eu vou botar esses livros aqui no box. São exemplos também de histórias que são contidas em um único ambiente. De novo, eu realmente não faria uma história que fosse inteira presa em um único ambiente. Talvez eu faria essa ideia de horror psicológico, talvez, mas eu não posso prometer. Mas o que eu digo é, essa história que eu falei, que esse conto, que vai ser do Abismo, que vai ser de tensão crescente, vai ser também esperado nesse ponto de ser todo preso em um único ambiente também. Né? Então eu vou usar isso em um conto meu, tá? E por fim, o que eu acho ruim na Janela Discreta é o fator mistério. Porque o filme ele é maravilhoso, tá, gente? Como um clássico. Mas no final eu achei meio óbvio o final, sabe? No final não me surpreendeu, particularmente. Talvez porque eu assisti muito com a cabeça de um adulto, né, dos anos... Eu nasci no final dos anos 80, né? Então eu sou praticamente dos anos 90. Enfim, eu sou um cara adulto que viu esse filme depois de 2010, antes de 2020, né? Então, assim, já com outra cabeça, eu não sou o público desse filme, que não era nem nascido quando esse filme foi lançado. Mas eu achei meio óbvio a conclusão. Eu acho que caberia ter uma conclusão mais surpreendente. Então, o que eu acho que é importante, a lição importante aqui pra gente é essa. Tipo, quando você for criar uma história, ainda mais se for uma história de suspense, né, que te dá uma expectativa, que te dá uma dúvida, né? A gente não sabe se ele tá ficando paranoico, se o que ele tá vendo é aquilo mesmo que ele tá pensando que é, né? Então, se você quer botar paranoia e botar tensão, botar esse tipo de mistério na história, o final tem que, assim, surpreender, nem que seja um pouco, sabe? Por mais que, enfim, eu não sou expert em histórias de terror e mistério, mas é isso que eu acho. A conclusão, eu mesmo assim, no capítulo que eu escrevi no meu primeiro livro, que é o Torneio dos Campeões, tem um capítulo que é meio investigativo, e a conclusão, assim, não tinha muito... eu não dei pistas da conclusão para chegar no final. Mas o final, meu foco acabou sendo muito mais o embate com a criatura, né, do que realmente a descoberta, sabe? Então é isso que eu acho, né? Tipo, o final tem que ser forte, o final. Se não for surpreendente, o revelar do mistério não for surpreendente, tem que ter alguma coisa que compense, né, pro espectador, sabe? De alguma forma, tem que ter algum embate moral, tem que ter alguma escolha moral também, uma decisão moral por parte do protagonista, sabe? Alguma coisa tem que, de fato, impactar o público. Eu achei que o final do Janela Discreta não me impactou, sendo brutalmente honesto com você. Se você for fã de clássico e quiser me odiar, valeu, né? Mas a questão não é só... Né, você não precisa necessariamente surpreender o público, mas você tem que impactar o público, seja o leitor da sua história, seja o espectador do filme, o jogador do game, quadrinho,
etc., mesa de RPG, não importa. Você tem que trazer algo de alguma forma impactante, tá? Que faça realmente, que realce o final, que é um momento muito importante para todas as histórias. Então são esses 3 pontos que eu queria falar do filme Janela Discreta. Para mim foi um filme muito válido como um clássico, mas realmente não está assim, entre os meus favoritos, meu top 10 filmes da minha vida, mas com certeza é um filme interessante para quem gosta de cinema e para quem gosta de suspense, né? E mostra muito como uma história de suspense pode ser criada de maneira muito eficaz, seja através de um filme no caso, né? Mas quem busca inspiração também pode se inspirar em bastante coisa desse filme. Lembrando os 3 pontos que eu vi, né? Para quem quer se inspirar, a tensão crescente constante, não tem altos e baixos, é só um crescente constante. Um ambiente só, uma claustrofobia, é um ambiente que te deixa apreensivo por si só, né? E lembrar de trazer algum impacto no final da história. Se for mistério, melhor ainda. Se não for mistério, se não for a revelação do mistério, que seja alguma coisa de interessante para o público. No meu caso, no meu livro, o que eu usei nesse capítulo, que é mais investigativo, foi a escolha moral, né? O dilema moral e o embate da criatura, né? O que ela argumenta na hora que ela é pega. Por hoje é isso. Até amanhã e valeu!